Bom dia, tudo na paz. Hoje, dia 11 de março, um dia tranquilo, aparentemente. E a tua vida como que está? Diante de tudo que está acontecendo no mundo. Não é novidade que a Bíblia já nos respalda sobre tudo que está acontecendo. Você tem alguma dúvida? Vá no livro de Mateus, no capítulo 24, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e leia sobre o que está escrito, sobre as coisas que antecederiam a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é certa, isso é incontestável, porque a Bíblia é totalmente verdade, ela não se contradiz. A Bíblia é o próprio Cristo. E quando nós atentamos ao que está escrito na Bíblia, nós percebemos que tudo isso que está acontecendo, essas guerras, esses rumores de guerras, essas pestilências, tudo que está acontecendo no mundo hoje, são as dores de parto, onde está escrito que a terra gemeria como dores de parto. E esses são os princípios das dores, o que está acontecendo no mundo. Mas a questão não é se Jesus vai voltar, porque ele vai voltar, é certo. A questão é como nós estamos nos comportando diante da iminente volta de Jesus. Estamos seguindo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Primeiramente, nos arrepender e nos convertermos a Cristo, abandonando o pecado, mentira, prostituição, bebedices, glutonarias, inveja. Estamos vivendo uma vida conforme Cristo quer que nós vivamos, porque a Bíblia diz que há duas portas, a porta estreita que leva para o céu e a porta larga que leva à perdição. Portanto, nós temos que viver pela porta estreita. E viver pela porta estreita, para nós entrarmos por ela, não é de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que o céu será tomado à força. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que viver buscando melhorar a cada dia, nos arrependendo todo dia do nosso pecado. Porque o nosso maior inimigo, aquele que pode nos tirar da presença de Deus, é nós mesmos. É a força da nossa carne, é o desejo carnal que nos tira da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Aquele que não aceitar o reino de Deus como uma criança não é digno de entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que estará no reino dos céus é limpo, é lavado, é remido no sangue do Cordeiro. Eu quero te perguntar, tu é limpo? Tu é remido pelo sangue de Jesus? Tu tem um relacionamento sincero com Jesus? Tu já sentiu Jesus na tua vida, o Espírito Santo? Ele está moldando o teu caráter, te transformando o teu caráter para ser como Cristo, não igual, porque ninguém vai ser igual, ninguém é perfeito, mas buscar a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E para fazer isso é preciso ter fé.
fé. Nós precisamos ter fé. Nós não podemos ser incrédulos. Porque a Bíblia fala que pela fé Abraão aceitou a promessa de Deus e pela fé foi justificado. Noé, pela fé, construiu a arca. Pela fé, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Pela fé é que nós vamos entrar no reino dos céus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito e pela falta de fé eles andaram 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Então, meus irmãos, precisamos ter fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se tu não está buscando a Jesus, tentando estar em comunhão com Ele, é difícil tu ter fé. Por isso é preciso abandonar tudo que nos afasta de Cristo e mergulhar verdadeiramente na palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo entre no nosso coração e nos transforme a cada dia mais para que possamos ser dignos de entrar no reino dos céus. Porque imagina, se Jesus vai chamar um povo para ir morar com Ele, será que Ele vai chamar aqueles que não têm intimidade com Ele? Aqueles que não buscam a presença dEle? Que dizem, eu creio, mas não está nem aí. Não ora, não consagra sua vida a Jesus. Tem Jesus só como um nome que salva, mas não é assim. É preciso entregar a vida para Ele, mesmo nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, nos nossos erros. Buscar todo dia ser melhor, todo dia entregar a vida para Jesus, para Ele nos guiar. Porque as coisas carnais, as coisas desse mundo aqui, são boas, trazem conforto, nos alegram, mas isso não vai mudar quem nós somos, não deve mudar quem nós somos, porque o que entra no céu não é as coisas materiais, é as coisas espirituais, é os nossos sentimentos, é isso que precisa ser mudado, é isso que precisa estar em primeiro lugar, é converter o nosso coração a Cristo. Se nós tiver dinheiro, temos, se não tiver também tá bom. Se tivermos com saúde plena, se tivermos enfermos, vamos orar e pedir para que Deus melhore nossa condição. Mas isso não deve estar em primeiro lugar. As coisas dessa terra terminam, acabam, tudo acaba. O que é terreno acaba. O que não acaba é o que é celestial, o que é do céu. E é isso que nós devemos buscar. Porque não vai demorar muito para Jesus voltar, não. O Espírito Santo tem testificado nas vidas das pessoas. Muitas pessoas têm sonhado, têm tido revelações a respeito da volta de Jesus. E eu também creio, que muito próximo está a nossa redenção. Mas para isso nós precisamos estar cada vez mais voltados a Cristo, porque o inimigo vai querer tirar-nos da presença de Deus, na presença de Jesus. Quanto mais próximo estiver, mais forte serão as artimanhas do diabo para nos tirar da presença de Deus. Por isso precisamos estar firmes, fortes em Cristo, que é o nosso alvo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que vem nos buscar, e Ele só vai levar com Ele aquele que estiver firme nele, consagrado a Ele, que tiver entregado a sua vida a Ele, tá bem, meus irmãos? Não deixe que o mundo externo, que as coisas materiais afastem de Jesus.
Volte para Jesus de todo o teu coração enquanto ainda dá tempo, porque a arca se fechou e depois não teve como entrar, e o dilúvio veio e matou todos que ficaram de fora. E assim será no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo abunde na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.